Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Eu estou aqui com a presença da professora Nívia da Costa Silva. Estamos falando sobre o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Bom, eu deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito se toda essa mudança que ocorreu agora, dia 1º de novembro de 2017, algumas mudanças, né, recolocações, melhor, Sim. adaptações, né, do Código Nacional de Trânsito, isso pode criar aí uma disciplina para o motorista brasileiro? Vai criar. Vai criar uma disciplina, criar, né? Tem que criar. Justamente por dois fatores que vão pesar. Um é o bolso. As multas, elas ficaram consideravelmente mais pesadas. Uma média de 60% mais caras do que elas eram do ano de 2016 para cá. E a questão de ter ajustes. Nós teremos ajustes anuais nos valores das multas. Então, não teremos mais um congelamento de alguns anos para que esses valores sejam reatualizados. Todo ano, atualização pela taxa Selic, que não é muito barato. Então, vai doer no bolso. Então, além de ela já sofrer esse reajuste de 60%, todo ano ela vai sofrer um reajuste. Um reajuste, uma atualização. O termo seria uma atualização, né? Como se fosse assim repor a inflação. Uma reposição, exatamente, para que não tenha uma perda econômica muito grande e os valores deixem de ser significativos para o motorista. E algumas situações que nós normalmente não entendemos ou não verificamos com muita clareza na legislação, embora ela exista. A possibilidade da multa ser aplicada não é exatamente em porcentagens, mas em graus, exatamente. Você pode acontecer de ser uma multa vezes 2, vezes 5, vezes 10, dependendo do grau de infração ou da situação em que aquilo ocorreu. Isso a gente não está muito acostumado. A gente entende uma multa, por exemplo, por excesso de velocidade, uma multa valor X. Mas esse valor pode ser X vezes 2 ou 2X. Por quê? Por um entendimento legislativo de penalizar o motorista de acordo também com o grau de risco que ele oferece. Ah, entendi. Por exemplo, se a pessoa toma várias multas por excesso de velocidade, quer dizer, a segunda multa dele começa a ficar maior. Uma hora pode acontecer que esses valores sejam gradativamente aumentados. Então, quando você começa a olhar o código, as infrações, você percebe, por exemplo, que tem este fator de acréscimo. Acabei não pegando nenhum para mostrar. Aqui, ó. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Uma infração gravíssima. Então, significa 7 pontos na carteira. Okay. Penalidade, multa, 3 vezes. Então, o valor referente a uma multa gravíssima pode ser majorado 3 vezes. Então, um fator de acréscimo 3 aqui. Então, essa ideia de você poder colocar esses fatores, esses itens de acréscimo, traz um peso maior para o condutor. Quer dizer, as provavelmente ficarão bem mais caras. Vai doer no bolso. Vai doer no bolso. Bom, vamos ver o que a população está achando disso. Nossa reportagem foi às ruas para saber a opinião da população a respeito aí das novas leis. Confira. A partir do momento em que o motorista alcançar 20 pontos na carteira, ele vai ter a habilitação suspensa por 6 meses. É uma das novas regulamentações que está em vigor. O que o senhor acha disso? Eu acho que dependendo do que ele causou, esses pontos, acho que nada mais justo. Isso é bom para o motorista, para a sociedade. Por outro lado, há um abuso também de multas. Não deveria ser, não. É contra? É contra, deveria ser como está. Se tivesse um retorno, eu até concordaria, mas eu sou contra. Eu acho uma boa, quer dizer, para ter mais respeito no trânsito, né? O senhor acha que é uma maneira do brasileiro ficar mais educado no trânsito? É uma das formas, né? Não acho que é uma forma de educar, eu acho que para educar tem que ser uma forma educada, entendeu? Isso daí você vai oprimir a pessoa, né, e fazer com que ela, né, passe por tudo isso. Eu acho que chega a ser até uma humilhação. É uma forma de ganhar dinheiro e não de educar. Uma de extorquir mais a gente, que já estamos cansados de pagar tanto imposto, tanta roubalheira. Isso é uma forma de educar. Isso, por causa que só o brasileiro
só no bolso que sente, né? Hoje tem muitos abusos, né? Eu acho que essa questão de limites de velocidade, multas, pontuação, ela é válida. Agora tem que ter o bom senso nos casos, tanto do motorista quanto do Estado em controlar essas questões de trânsito. Bom, professora, está aí a opinião da população. Pelo visto aí, a população é meio desconfiada com relação às multas, né? Uns falam que não adianta nada, que não vai educar, outros falam que vai educar através desse tipo de punição, mas vi que a maioria aí é contra. Outros já estão falando da questão da indústria da multa, que sempre se fala isso, né? Não vejo retorno em relação às multas serem aplicadas. Eu gostaria de debater um pouco isso. Na verdade, o retorno é uma coisa complicada. Por quê? Porque não se trata de uma receita propriamente que está vinculada, por exemplo, a recapeamento de estrada. As pessoas reclamam muito disso. Um IPVA, por exemplo, o imposto por circulação. Também não, IPVA é receita que é arrecadada pelo Estado, mas ela não o tributo nem sempre está vinculado ao nome que ele está... Nem sempre não, normalmente ele não está vinculado, ele não é vinculado ao nome que dá. O IPVA, por exemplo, é simplesmente porque você tem um veículo automotor. O fato de você ter a propriedade dele faz com que você tenha que pagar o imposto. Sim. Então, é totalmente diferente, ele não vai ser utilizado para recapeamento, ele não vai ser utilizado para melhoria de estrada. As multas, não. As multas, uma parte dela ela vai ser usada, por exemplo, em educação, em qualificação dos agentes, que é uma coisa que a gente não entende ou não percebe. Existe uma destinação em porcentagens que o Conselho Nacional de Trânsito faz, de forma que determinadas porcentagens do valor arrecadado sejam revertidos especialmente em educação de trânsito e melhor formação dos seus agentes. E aí daquele agente que vai estar autuando o condutor. Existe uma destinação um pouco melhor para as multas, que não necessariamente será uma melhoria nas estradas ou nas ruas da cidade, rodovias, nem sempre está ligado a isso. Tá. Mas a população tem educação suficiente aí para entender isso, essas novas regras de trânsito, e o tradicional jeitinho brasileiro vai dar um jeito em tudo, como sempre, e seguir em frente? Por enquanto vai o jeitinho, mas a tendência nossa é que isso não aconteça. A tendência é que a educação do trânsito ela seja cada vez mais parte da educação infantil, por exemplo, ou do ensino fundamental. Existem programas, aí eu vou citar um programa nacional do estado de São Paulo. É um programa até bonitinho, chama Bem TV, que são aplicativos infantis que você utiliza para mostrar para a criança, por exemplo, que ela tem que ficar na cadeirinha. Cadeirinha é um negócio chato, é incômodo para os pais, tios ou primos que vão atrás com aquele trambolho, mas é um item de segurança. Então, é necessário que a criança esteja ali. Eu já escutei os pais falando, né? Você não dá para levar cadeira, não dá para levar carona. Né? Não tinha nada disso aí, botava lá, e é verdade, a gente ia sem cinto de segurança. Ia sem cinto de segurança. A gente andava no carro, principalmente no Fusquinha, você andava no buraco do motor lá atrás, nem aí. Mas a gente tinha uma quantidade de óbitos infantis também considerável e a gente não percebe isso. A quantidade com o acidente do veículo, a projeção do corpo da criança para frente faz com que aquele corpinho pequenininho de 10 quilos vire uma massa absurda e possa levar ao óbito da criança, o que não é desejável, nem pelos pais, nem pela sociedade. Então, a educação a gente tem, e aí programas nacionais, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, na verdade, né, ele vai falar o quê? Ele tem programas que introduzem disciplinas ligadas a trânsito na grade curricular. Se você entrar no site do CONTRAN, você vai verificar que lá tem alguns itens que são educação, e nesse item de educação sugere que as escolas, inclusive, adotem, quando for falar, por exemplo, de física, o que acontece na frenagem. Verdade. Quando você está dirigindo... Explicar o deslocamento do corpo da pessoa, exatamente, né? Não só o deslocamento do corpo, mas do carro. Muda isso se você estiver na chuva, se tiver areia, que são questões de atrito. Então, você pega a matéria de física e coloca uma situação de trânsito. Ou questão de segurança, interpretação de texto, por exemplo.
Então, dentro da língua portuguesa, quando você vai dar aula de interpretação de texto, explicar para a criança como que ela interpreta melhor aquela realidade, aquela situação. De geografia, quando a gente fala de relevo, você entender, por exemplo, estradas. O que é uma estrada dupla e uma estrada simples? Estrada dupla é aquela que tem o canteiro no meio, uma separação. Isso modifica relevo. A estrada simples, quando uma mão vai e vem. Então, são coisas que a criança já vai aprendendo, o adolescente já vai aprendendo dentro da própria instituição de ensino. E isso é importante. Isso é importante para quê? Para que a gente crie condutores melhores. E aí, no governo de São Paulo, por exemplo, dentro do estado, tem uma carteira de habilitação infantil, mirim. Então, se você faz aqueles cursinhos, as regrinhas, você ganha uma carteira de habilitação. Lógico, não é uma autorização para dirigir. Uma criança não sairá na condução de um veículo, mas mostra que ela está se inteirando das situações de trânsito. Professora, a gente fala aqui, né, do estado de São Paulo, mas a gente está no Brasil todo aqui, o Brasil todo nos assistindo, norte a sul do país. A gente vê situações no norte, nordeste, principalmente de motos sem uso de capacete, de chinelo, sem camisa. Enfim, existem leis próprias e regras próprias que regem certas cidades. Até nós temos, na verdade, o Código é nacional, então não deveria ter essa flexibilização, deveria seguir a norma federal a respeito disso. O que o local deveria regular é o trânsito local. Forma de rua, para que lado vai, como que havia. A questão é que há uma tolerância. Por exemplo, em cidades praianas, o uso de conduzir moto de chinelo, sem camisa, de bermuda, em vez de utilizar uma roupa adequada para isso. É muito mais uma questão de tolerância do próprio brasileiro, aí vem a ideia do jeitinho nosso, do que uma permissão legal para tanto. Porque na praia, geralmente... na praia o pessoal vai mais tranquilo. Né? Não deveria. Isso prevalece aqueles quadriciclos? O quadriciclo ele tem algumas características diferentes para isso. São 4 rodas? São 4. Veja, é automotor. Automotor, existe uma autorização para ciclos. Existe uma autorização especial para dirigir esse veículo. Não recordo o nome dela agora, mas existe uma autorização para esse tipo de veículo. Você não pode sair conduzindo ele sem esta permissão de direção. Mesmo porque senão você deixa que um adolescente, por exemplo, de 12 anos, está de férias e vai dirigir um buggy. Exatamente. Na praia. Que também não é permitido. Não é permitido. A mesma coisa vai para a regra da náutica. Sim, a mesma coisa se a gente levar para jet ski, por exemplo. Sim. Que é acidentes de praia cada vez mais comuns. Sim. Ainda é um veículo automotor que a pessoa precisa de habilitação para dirigir. Bom, esse é o Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.